Então eu queria chamar o Denis aqui para subir ao palco. Vou pedir para ele se apresentar, por favor, sem falsas modéstias, senão a gente vai ter que te apresentar de novo, tá bom? Então, obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade, o microfone é seu. Isso aí, moçada. Boa noite. Obrigado pelo convite. Já eu fico de pé. Não, eu já vou ficar de pé, tá tranquilo. Primeiro, queria agradecer a indicação do meu nome. Não sei de onde veio, mas dessa vez não sei mesmo de onde veio, mas agradeço. Fazer uma breve apresentação então. Meu nome é Denis, eu sou nutricionista. Me formei numa faculdadinha particular desse tamaninho lá nos Cafundós, das Minas Gerais. Eu não sei se isso é ser modesto, mas é a realidade. Saindo de Alfenas, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Então foi meu primeiro contato com o ambiente público, onde eu consegui abrir a cabeça para diversas outras coisas, diversos outros interesses, diversas outras importâncias de um ambiente público, de uma universidade gratuita, de excelência, né, de qualidade. Saí dali, dei aula 2 meses na Universidade Federal de Ouro Preto. Depois corri atrás da minha menina, que ficava em Alfenas. Passei no concurso na Federal de Alfenas, e aí por ali fiquei 2 anos, né? Só que eu era mestre apenas, e sentindo muita dificuldade, muita saudade da pesquisa aplicada. Então eu olhei para a Unicamp, e ali eu achei meu norte, e vim embora. Prestei o concurso também, passei na Unicamp, na prova para doutorado, e toquei em frente. Só que ali eu encontrei as ciências, as tais ciências moleculares, né, que abrem a mente para um universo muito maluco. E a hora que ele fala de Black Mirror, é o que a gente vai discutir. É bem Black Mirror, tem uma pegada de esperança, mas tem um peso de assustador, esse assunto de hoje, tá? E aí fiz o pós-doutorado, prestei o concurso na Unicamp mesmo, passei. Hoje eu sou docente da Unicamp, com muito prazer, muito orgulho, docente do curso de nutrição. No meio do caminho, para vocês saberem também, eu fiz uma especialização agora, em 2011, em jornalismo científico, justamente por valorizar essa história do trazer conhecimentos complexos para o povo. A gente precisa encontrar estratégias de fazer as pessoas que não trabalham com aquilo entender, já que você julga o que você faz importante, tá? Então, julgando que o que eu faço é importante, vamos começar a conversa aqui. Então, inicialmente, eu agradeço a vocês, mas eu agradeço principalmente aos meus estudantes. São vocês que me motivam todo dia, tá bom? Bom, vamos lá. Chega o paciente, e agora vocês são pacientes. Vocês estão com problemas. Você foi ao consultório porque você teve uma diarreia. Você procurou um nutricionista, você procurou um médico. E ali, ele identificou que quando você toma leite, você tem uma diarreia. Rapidamente fala-se intolerância à lactose. Que problema poderia ser? A lactose é um açúcar que está ali no seu intestino e ela não está conseguindo ser digerida, porque você não tem uma enzima que faz essa digestão. Ó céus, de onde viria esse problema? Muito fácil. Você não tem o gene que produz essa enzima, já que a enzima é uma proteína produzida pelo seu corpo. Quem produz? A célula. Onde na célula produz? No DNA. Como? Porque lá você tem o código, a sequência que codifica essa enzima. Então,
Ou você não tem, ou você tem, mas ela funciona mal. Muito bem. Foi fazer o exame genético. Então, para tirar dúvida, foi fazer o exame genético. De repente, fez o exame genético e o que é constado? É constado que você tem a sequência perfeita que codifica aquela enzima e que não tem problema nenhum. Ou seja, você não tem uma mutação que levaria a um mau funcionamento daquilo. Mais uma vez vem, ó céus, então por que a minha enzima não está funcionando? Por que esse gene, por que esse código não está funcionando direito? E aí, durante muito tempo, vinha a resposta, porque Deus quis. Quando você não tem resposta para alguma coisa, não, é porque Deus quis. Estou fadado ao fracasso. E aí, o que nós temos? Qual é o cenário? O cenário é, isso foi entregue durante muito tempo, ao acaso, mas hoje a gente tem a ideia, mais ou menos, do que está acontecendo. Então, vem, qual é a ideia nossa da genética? Você tem espermatozoide de um lado, e você tem óvulo do outro, trazendo as características do pai, e trazendo as características da mãe. O óvulo e o espermatozoide se juntam, então é fecundado e forma um embrião. O que nós temos no embrião? 50% de informações que vieram do pai, 50% que vieram da mãe. Está o embrião. Só que parece que características, então toda a genética já está disposta ali. Toda a informação que veio de pai e de mãe já está ali. Só que parece que características do ambiente são capazes de alterar a forma como isso que veio de pai e de mãe vai funcionar. Mas como assim o que é do ambiente? Então, vejam, temos um embrião. E para onde esse embrião vai? Ele vai para o útero. E durante 9 meses ele vai ficar ali. Depois esse indivíduo nasce. E aí tem você, que era um paciente que foi procurar o médico ou o nutricionista por ter um problema aparente. Quando a gente fala de DNA, a gente vê o quê? A gente precisa de uma tela. A dupla fita. É isso que você tem. E aí a gente olha para essa dupla fita, olhando, ela está lá dentro do núcleo. E parece que o DNA é uma coisa muito simples assim. Passaram para a gente como esse troço sendo algo muito simples. Onde, se a gente precisa que aquela enzima esteja presente, a gente precisa de um sinal que chegue no DNA e que indique que aquilo precisa ser produzido. Aquilo precisa ser produzido. Então eu preciso de quê? Eu preciso de um sinal que migra para o núcleo e faz aquele gene ser copiado. Em quê? Em mensagens. São várias cópias. Isso aqui, lá na frente, vai virar a proteína que eu preciso. Muito bem. Acontece que a gente aprendeu genética assim. E ela era assim. Só que agora tem mais coisa, tem mais história pra gente. Tá? A gente sempre entendeu que uma mulher, quando está grávida, não pode beber. Ainda não tem sacanagem aqui. Ela não deveria beber. Ela não deveria usar drogas. Ela não deveria fazer um monte de coisa. Então, só que isso é grosseiro. Porque a gente sempre soube que uma mulher não pode fumar, não pode beber, não pode fazer um monte de coisas enquanto está grávida. Não pode. Por quê? Porque isso poderia repercutir em alguma coisa ali no feto. E aí, depois essa criança nasceria, viraria um adulto e a gente diria: ah, isso aí ó, é filho daquela bêbada lá. Você lembra como ela bebia? Você lembra como ela se comportava? Essas coisas grosseiras que nós sempre soubemos,
Hoje tem explicação de como isso acontece. E sabendo como isso acontece, os nossos olhos mudaram de direção para essas coisas, dessas coisas grosseiras para coisas mais sutis. Como, por exemplo, a alimentação. Quem diria que o que a mãe consome durante a gestação pode influenciar no que esse indivíduo será quando nascer? Quem diria que uma mulher grávida, exposta à poluição, então, exposta a qualquer coisa, fatores ambientais, seja alimentação, seja o álcool, seja drogas, seja poluição, seja diferença de pressão atmosférica, seja ao que vocês quiserem. Uma mulher não pode, durante a gestação, estar exposta a tudo isso. Uma mulher não pode apanhar durante a gestação, não é? Essa é a piada que eu faço para ver se vocês estão acordados. Porque uma mulher não pode apanhar nunca. Mas quando a gente fala de gestação, a gente pensa o quê? Que a violência marital, ela é grave. Por quê? Porque o cara bateu na mulher enquanto o neném estava lá dentro da barriga e houve um choque físico com o bebê. Então ele nasce com problemas. Peraí, pode ser? Pode ser. Mas e aquela violência marital onde não há contato físico? Aquela violência marital que é silenciosa, aonde existe um medo. Ora, o cara não encostou a mão na mulher, mas ela sentiu medo. E isso foi suficiente para alterar a forma como este DNA vai se comportar. Mas o que traduz esse medo? Ora, quando você tem medo, se entrar um pitbull aqui latindo maluco, todo mundo vai deixar de prestar atenção em mim e vai ficar olhando o cachorro. Você não precisa nem correr ainda, mas que a sua atenção está voltada para lá, tá. Por quê? Hormônio. O medo é controlado pelo quê? Hormônio. Os sentimentos são controlados por hormônios. Então, o amor é controlado por hormônio. Então a gente está falando de coisa sutil. Agora saiu daquela grosseria de falar que uma mãe não pode fumar, não pode beber. É lógico que não pode. A questão é como isso acontece. Então a gente entendeu o quê? Que o DNA, essa fita que apresentaram para vocês, que está em tudo quanto é lugar, na verdade ela fica compactada. Que jeito? Ela é uma estrutura cromossômica, não é? Não é o cromossomo compactado? E a gente tem o quê? Algo meio assim. Cromossomo. Um fio de telefone velho. E aí? Aquele DNA que eu acabei de mostrar para vocês já é a forma estendida. E para que esse tanto de informação caiba dentro de uma célula, dentro do núcleo, ele tem que estar extremamente compactado. Agora imagina aquele sinal que chegava, ele chega no meio desse bolo todo aqui. Como é que ele vai acessar a informação que está tão presa lá no fundo? Eu dou um outro exemplo para vocês. A gente tem aqui. Vocês podem pensar, sabe do quê? Já que a gente está num bar de rock, nas fitas cassete. Lembram das fitas cassete? A fita cassete, ela tinha o quê? Duas bobinas e a fita ao redor dela. A gente tinha música dos dois lados da fita. Para você escutar a música, você escutava durante um trecho. Depois desse trecho, começava outra música. A gente vai entender cada música como uma informação genética diferente da outra. Para eu acessar uma informação, eu preciso fazer essa fita andar. Para a fita não embolar e virar um nó, na prática, eu preciso do quê? De coisas que organizem isso. A fita cassete
uma fita VHS, um bob de cabelo que você enrola. Aquilo nada mais é do que um arcabouço que organiza a fita. Um arcabouço que organiza o quê? A fita. Agora essa fita, ela está presa no quê? Se fosse um bob de cabelo, seriam grampos. No DNA, no cromossomo, a gente tem o quê? São proteínas chamadas de histonas, que prendem a fita no nucleossomo, que é a estrutura organizadora. Se essas presilhas saem, a informação pode ser acessada, tá bom? Então o que acontece? A sua informação, ela pode estar aqui, ela está no seu DNA. Agora, ser acessada é outra história. Por quê? Porque essas presilhas, essas proteínas que se ligam aqui e mudam a história toda, elas podem ser controladas pelo ambiente. Então, hoje, trazendo agora, como sou nutricionista, vou trazer para o lado da comida. O código está pronto no meu útero. Veio a informação de pai, de mãe, já foi distribuído, formou um embrião. Isso aqui está no meu útero. Agora, a forma como esse DNA vai ser acessado vai depender do meu comportamento perante o ambiente. De repente, a minha respiração em São Paulo, tragando poluição, pode modificar o número dessas presilhas. Se tiver muito preso, se essas fitas estiverem muito compactadas, o sinal chega, mas a sua informação não consegue ser acessada, apesar dela estar lá. Só que o contrário pode ser verdadeiro. Tem regiões que deveriam ter essa fita, essa presilha, e elas perdem. Portanto, a gente tem regiões que são facilmente acessáveis. Logo, pode ter um número de cópias alto, e eu não queria um número de cópias alto. E eu vou dar um exemplo. A vida inteira a gente achou, e a gente sabe disso, mas não sabia como, que agrotóxico dá câncer. Isso ninguém tem dúvida. Agrotóxico sim, dá câncer. Mas a gente tem medo do agrotóxico, dele pingar aqui e nascer uma couve-flor. Não é assim que acontece. Então como? Faz pouco tempo que ficou descrito como um agrotóxico era capaz de induzir a um tumor. Um agrotóxico é capaz de remover presilhas de uma região do DNA que deveria ficar presa. Por quê? Porque ali eu tenho o código de proteínas que vão induzir ao crescimento e à multiplicação e à diferenciação celular. Se essa região é facilmente acessável, o que vai acontecer? A multiplicação, a produção de muitas dessas proteínas. E a multiplicação de muitas dessas proteínas, quando encontra uma célula, faz o quê? Ela se multiplicar enlouquecidamente. E aí vem o quê? Com o tempo, vem o tumor. Então, a gente achava que era um químico que caía aqui, mutava tudo e de repente surge um tumor. Não é assim. É uma programação. Não é à toa que o nome da brincadeira de hoje aqui é o quê? Querida, hackeei o bebê. Quem hackeou? Por que hackeou? Porque ele tinha um programa. Ele estava programado. Só que alguém alterou esse programa. Quem alterou o programa? O ambiente alterou o programa. Como que ele altera o programa? Aí tem muita história para a gente contar. A parte, gente, da genética, ela fica por aqui. Agora eu vou contar a repercussão dessas coisas para vocês. E agora vem a história, vem alguns exemplos polêmicos. Tudo bem? Para que a gente possa avançar, eu pergunto para vocês se há dúvidas. Se não houver dúvidas, eu vou avançar. Não? Dou-lhe uma. Dúvidas? O microfone está ali. Dou-lhe duas. Não tenham vergonha. Vocês são quietinhos, eu sei, mas a hora é agora. Dou-lhe três. Eu vou continuar.
Só tem gênio aqui, todo mundo biólogo, né? Médicos, biólogos. Não, tem uns TI por aí, tem advogados, uns... diplomatas. Estou sabendo. Vamos lá. Aí você fala, bom, beleza, o assunto parece complexo e é. Agora, aí você fala assim, e daí? E daí, essa brincadeira observacional começou, sabe quando? Começou lá em 1943. Na verdade, cientificamente falando, foi aí em meados do ano 2000. Olhando para trás, para uma situação, 1943, Hitler, bacana do jeito que era, fez o quê? Olhou para os holandeses e falou assim, eu não gosto de vocês. Eu quero que vocês morram. Eu quero que várias pessoas morram. Mas vocês, holandeses, eu quero que morram diferente. Eu vou cercar a Holanda inteira e eu quero que você morra de fome. Ele cercou a Holanda e não deixou carregamentos de alimentos chegar lá, para esses caras morrerem de fome. Então, o que aconteceu? Aí veio a fome, veio desnutrição, veio um período severo, uma situação drástica, mas do ponto de vista científico, então olhando agora, lá para trás, nós tínhamos o quê? A população formada por homens e mulheres. Nessa situação de fome, de escassez, mulheres e homens continuaram a vida. E nessa situação de escassez tiveram filhos. Os filhos dessa época são chamados de filhos da fome. Tudo bem? Em 1945, encerra a guerra, leva 2 anos para voltar o suprimento para a Holanda. Volta o suprimento para a Holanda. E a vida continua. E esta mesma mulher e este mesmo homem tem outro filho. Só que agora sob situação diferente. Tinha o filho da fome e agora esse filho da fome vai ter um irmão de um período normal. Então são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nascidos em situações diferentes, mas teoricamente com o mesmo background genético. E seguiram a vida. Em torno de 45, 50, 60 anos, esses irmãos começaram a manifestar respostas biológicas diferentes, onde o filho da fome desenvolveu uma série de características. A gente pode pensar facilmente, talvez, eu digo facilmente, mas obesidade. Você fala, mas o que tem a ver a mãe ter passado fome durante a gestação desse cara e hoje ele ser gordo? Primeira coisa, não só obesidade, doença renal, nefropatia, hipertensão. E o irmão estava normal. Então, comparação entre irmãos. Começou aí, estudos observacionais em relação a esses caras, e a gente entendeu que realmente o ambiente fazia diferença. Agora vamos entender o como. O como eu dei uma explicada aqui para vocês. Esse foi um dos primeiros estudos e mais importantes. Na sequência, e agora, esses estudos vêm sendo realizados com gêmeos, porque são irmãos. Você fala assim, não, tudo bem, quero ver com gêmeos. Gêmeos não idênticos e que um manifesta uma característica e outra manifesta a outra, dependendo do ambiente a que são expostos. Não, vamos dificultar mais ainda. Gêmeos univitelinos. Ah, agora eu quero ver. Nascidos do mesmo vitelo, expostos igualmente sobre todas as situações, nascem, separam-se e manifestam características diferentes. Vamos explicar. Epigenética. Mas antes da gente avançar nisso, a história da obesidade fica como? Que é o que o nosso laboratório é especializado. Foi notado que crianças, filhas de obesos, principalmente da mãe obesa, desenvolveriam obesidade. Você fala assim, lógico. Até aí não me surpreende tanto. Filhos de mães desnutridas desenvolvendo obesidade. Ó céus, como explicar isso? Gente, sobreviver é uma questão evolutiva. Então a gente vai fazer de tudo, sem saber, a gente vai fazer de tudo para viver.
Os nossos genes vão fazer de tudo para fazer a gente viver. Ainda que você queira morrer, ele vai fazer de tudo para você viver. Na época das cavernas, o homem tinha que correr demais atrás do alimento que ainda fugia dele. Tinha que correr atrás do alimento, pegava o alimento e tinha que comer o mais rápido que podia, porque o alimento ia estragar. Então ele corria 7 dias mais ou menos atrás do alimento, gastava uma energia maluca. Ele comia o que podia, porque depois de 2 dias estava podre aquela carne. Então o gasto energético era altíssimo e a disponibilidade de alimentos muito difícil. Trazendo esse mesmo exemplo para uma situação laboratorial, o que a gente observa? Reduz a caloria da mãe, do rato. Ela dá luz ao quê? A um filho, muitas vezes de pequeno porte. Mas a hora que você dá uma alimentação normal, normocalórica, na fase adulta, na adolescência para adulta, ele desenvolve obesidade. Olha esse outro experimento. Filhos, você tem uma ratinha magra, normal, e uma ratinha obesa. Nascem filhos, se eles estiverem sobre dieta saudável agora, os filhotes de mães saudáveis, em dieta saudável, se manterá saudável. Filhotes de mães obesas, sobre dieta saudável, será obeso. Fizeram outro experimento onde tiraram os filhos da mãe obesa, porque disseram, isso é do leite, então vamos dar lá para outra mamar. Tira o filho da mãe obesa, acabou de nascer, bota para mamar na mãe magra. Tira os filhos da mãe magra, bota para mamar na mãe obesa. Os filhos da obesa mamando na magra desenvolvem obesidade, mas mais atenuado. Os filhos da magra mamando na obesa desenvolvem obesidade. Então é alguma coisa no leite? É também, porque depois de nascido, essas características de modificação, de como o DNA irá trabalhar, elas continuam. Então digo para vocês, a frase clássica da nutrição, você é o que você come. A gente sempre soube disso. Vai mudar. Você é o que a sua mãe comeu. Mas a gente está vendo que essas características passam para os netos. Então você é o que a sua avó comeu. Na nossa geração aqui a gente está bem, porque os nossos avós eram bacanas, os nossos pais eram bacanas. Mas o que será dos nossos filhos e dos nossos netos? Eles estão fodidos. Como é que vai ser? Por que eles estão fodidos? Porque a gente não está falando de gordura. Eu estou usando a gordura para trazer um ponto de vista experimental. Só que a gente não está exposto só ao excesso de gordura. A gente está exposto a excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal. Então, você que gosta de comer sal, principalmente durante a gestação, mas a minha pressão é de atleta. Você pode reprogramar o seu feto para quê? Para que ele nasça e lá na adolescência para frente ele seja hipertenso. Aí você fala, nossa, mas eu como super saudável, eu faço atividade física, eu vivo nas montanhas, eu respiro ar puro, eu ando de bicicleta demais, eu faço tudo e sou hipertenso. Por quê? Você não acha a resposta. Talvez a resposta esteja lá atrás, no que a sua mãe fez. Aí você fala, a mãe, a culpa da mãe, a culpa é sempre da mãe. Se tiver no útero, óbvio, o comportamento dela é que vai ditar. Só que, a hora que eu saio do útero e volto para o embrião e desfaço o embrião e tem o óvulo de um lado e o espermatozoide do outro, ainda assim eu vou trazer um peso de 75% para o óvulo, ou seja, para a mulher, e de 25% para os homens, para o espermatozoide. Por quê? Porque, queridinhas, o óvulo nasceu com vocês e ele está aí sendo exposto a tudo, a sua história. E o espermatozoide, a produção é diária, né? Então não tem problema, estamos livres. Por que 25% então? Não. Porque antes do espermatozoide, a gente tem uma célula que produz espermatozoide, espermatogônia, que vive um pouco mais do que espermatozoide. E essa célula, que dá origem ao espermatozoide, com certeza está exposta àquilo que você, da forma como você se comportar. Então faz 3 meses, olha que loucura, faz 3 meses
que saiu um artigo numa das revistas mais importantes de ciência mostrando que o pai que faz exercício demais, olha que loucura, o homem que faz exercício demais não é só academia, é aquele que, mas também não é o Ultraman, tá? É aquele que, um atleta, ele passa características para o espermatozoide, não de mutação, não tem nada a ver com mutação, mas de como esse gene vai trabalhar. Faz o óvulo, fecunda, faz o embrião, a mulher não tem nada a ver com a história, e dá a luz a quê? A um filho que vai ser obeso. Fala assim, o pai faz exercício, o filho é obeso, e a culpa é de quem? Do pai. Por quê? Porque ele fez exercício. Queridos, a gente é produto de evolução. O seu corpo, ele vai fazer você viver, mesmo que você não queira. Quando o pai fez um excesso de exercício, você acha que o seu gene e a sua característica evolutiva está entendendo que não, isso é só para ele ficar com o corpo legal. Não, ele está fazendo isso e está consumindo energia demais, Ativa-se uma memória pré-histórica, uma memória evolutiva, e ativa uma coisa chamada de genótipo. Genótipo é um conjunto de genes, genótipo econômico, ou seja, o corpo daquele indivíduo que nasceu filho de um pai que praticou atividade física demais, ele vai fazer de tudo para quê? Para economizar energia, porque está vindo informação de quê? De que esse cara gastou energia demais, então talvez ele esteja ainda tendo que correr atrás do alimento. Como que esse sistema todo vai entender que aquele exercício não era para o cara ficar legal, não é porque ele curtia, não era para ficar com o corpo legal, não era para ficar com saúde? Como que vai entender? Não entende. Então, ativa-se o quê? Opa, vamos economizar. Ativa-se o genótipo econômico. E a partir desse momento, esse cara começa a economizar. Nossa, então, eu aí que faço muita atividade física, devo parar, professor? Não, sabe por quê? Porque isso é uma evidência científica. É uma revista muito importante, mas sabe o que a gente precisa? Consenso. A gente precisa de ter um tempo para que a ciência ande, para que eu não saia pegando o que foi publicado ontem, aplique no meu dia de hoje e não vire a nutrição uma loucura, como abandone o glúten, cuidado com a lactose, cuidado com o ovo, cuidado com o café. Aí amanhã pode comer café, pode comer ovo, pode encher a cara de leite, e aí pode comer pão, pode tomar cevada. Falando em cevada. Vamos dar um tempo para a ciência andar, mas que essas coisas começam a acontecer e a gente começa a entender o porquê. Começaram agora o momento Black Mirror, tá? O momento Black Mirror da noite vai para o seguinte: são situações polêmicas que a gente vai discutir aqui. Eu gosto muito desse bar, eu sempre venho aqui, tem um jazz de altíssima qualidade. E eu sempre encontro muita gente de cabeça aberta. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder discutir isso. Um estudo mostrou que mães que se alimentaram de uma dieta rica em gordura, por que a gente fala sempre em gordura? Porque a obesidade está derramando por aí, né? Todo mundo é gordo. A obesidade está explodindo. E a culpa é de quem? A culpa não é sua não, a culpa é da indústria. Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito de pegar ela. A obesidade está explodindo. Então, então é normal que as mães estejam expostas à obesidade. Mães, vamos deixar claro, ratas, que foram expostas à obesidade, a dietas ricas em gordura, deram à luz a filhotes XY, ou seja, machos, só que sem características de macho. Ele nasce XY porque a hora que mistura espermatozoide e óvulo, formou um embrião, já sabe ali o que vai ser, macho ou fêmea. Então, por isso que eu quero determinar macho ou fêmea aqui no sentido de XX para fêmea, XY mesmo para macho. Então, nasceu XY, mas sem características de XY. Como é que é isso? Então, nasce o ratinho, se quiser botar aí macho porque é portador de pênis, coloquem, fique à vontade. Ele nasce macho, mas ele não busca fêmea, ele não faz
exploração territorial, ele não se mete em confusões dentro da caixa junto com os amiguinhos dele, ou seja, ele não briga, ele não manifesta violência e ele fica só se lambendo. Essas características todas que eu falei para vocês são características de fêmea, ou seja, levando ao homossexualismo. Aí você fala, nossa, só faltava você me dizer que se minha mãe... Pô, professor, mas minha mãe comeu gordura pra caramba e eu tô aqui, né? Irmão, peraí. Aí o outro, peraí, eu sou homossexual e minha mãe não comeu gordura. Então como é que você explica isso? Aí a gente segue no papo. A gordura foi demonstrado por diversos mecanismos que a gordura é capaz de impedir que uma área do cérebro fosse irrigada com testosterona, para que pudesse desenvolver as características masculinas. Ao final do experimento, ele observou isso que eu falei para vocês, ele ainda cruza com uma observação epidemiológica mostrando o seguinte, que a obesidade nos humanos está explodindo, em níveis pandêmicos, e o número de homossexuais que se declaram, de declarantes homossexuais, aumentou. Fala assim, tá bom, mas tem muito viés, porque hoje diminuiu violência, então socialmente é mais aceito. É um viés, mas ele aponta isso no texto. Mas teve uma evidência experimental, há uma correlação com os humanos, na população humana, e ainda no final ele diz, com as fêmeas pode acontecer a mesma coisa. A área que deveria ser irrigada com progesterona e estrogênio não é. Então ela nasce XX, mas com características de macho. Então isso serve para quê por enquanto? Se você pega esse paper e vai tratar aquilo como Bíblia, fala assim, descobri a cura da homossexualidade. E agora, mas a cura, olha o perigo. Porque se é genético, eu dou um jeito de curar. Por quê? Porque hoje a gente consegue fazer edição de genes, eu consigo cortar aquilo que eu não queria e inserir o que eu quero. Entenderam a história do Black Mirror? Isso já acontece, isso já tem no nosso laboratório. E em vários outros, e pior, é barato. É possível editar genes. A edição de genes é uma coisa factível. Quando a edição... Aí houve uma visão. E disseram, quando a edição começar a ser feita, porque enquanto está experimental, está tudo bem. A hora que ela começar a ser feita em humanos, em 30 anos a gente não vai mais se reconhecer como espécie. Por quê? Porque a desculpa para uma edição de genes, no começo ela é sempre legal. Por quê? Nossa, porque ela não tem uma enzima que produz que degrada uma proteína, então ela manifesta uma doença. Se ela não tem isso, vamos inserir. Se ela tem uma sequência que está defeituosa, vamos retirar e vamos corrigir. Então, no começo, falar de doença é sempre legal, sempre se pensa nisso. Assim como Einstein pensou que a fissão nuclear que ele inventou não fosse criar a bomba atômica. E aí? Produtos da ciência. E aí que eu estou olhando para a doença, mas de repente eu posso falar assim, putz, eu quero sair. Já pensou que legal seria eu olhar para o sol direto, sem queimar a retina? Será que eu consigo? Dependendo das proteínas, dos genes que a gente inserir ali, das proteínas que forem produzidas, você vai ter uma capa que protege você disso. Já pensou você sair com uma proteção contra o sol, natural, induzida por modificação genética? Mas já pensou você ser a prova de balas, você tem uma carapaça onde você toma um tiro, ricocheteia e vai pra lá? Aí você fala, putz, X-Men? X-Men. Lembrem da previsão. Em 30 anos a gente não se reconheceria mais como espécie. Há 3 meses foi publicado na Nature um trabalho mostrando que os chineses já estão usando a técnica em humanos. A previsão já não é mais de 30 anos. Ela vem decaindo. Black Mirror, aquele momento deprê. Curtam esse momento deprê, deem um gole no shopping, que agora vem uma historinha bonitinha.
não dá pra gente terminar na deprê. Mas ainda vamos discutir com o mesmo entusiasmo. E a última história da noite, que é o seguinte: teólogos, tem uma linha de teólogos que acredita que Jesus Cristo, ele não é necessariamente o Filho de Deus, ele não é aquele cara poderoso. Ele nasceu normal, mas ele se tornou Deus. Se tornou Deus. Esse grupo de teólogos se juntou com um grupo de cientistas para fazer essa teoria que, acalmem-se, não vai ser provada, porque a gente não vai conseguir encontrar pedaços, células do cara por aí, para a gente poder provar. Mas a história é interessante. Onde os escritos da Bíblia dizem o seguinte: Jesus começou a manifestar as características de poder na adolescência, da adolescência para frente. Então, que características são essas? A Bíblia e outras escrituras trazem isso como poderes que pra gente soa como poderes mágicos. Transformou água em vinho, transformou isso naquilo, curou não sei quem e tal. Mas a gente sabe quanta parábola envolve isso, quanta interpretação, quanta entrelinha, quanta informação de entrelinha tem nisso. Sabemos tudo. Mas a teoria é, se porque o que a gente tem de fato de escritura? Que ele ia conversar com os médicos, que ele conversava com a moçada numa boa, que ele chamava atenção. E depois, quando ele, na vida adulta, ele conclama a população. E a rapaziada da época segue ele. Então, ele era um cara que mexia com a população. Dou exemplo. Quem são caras hoje, pode pensar, no Brasil, que mexem com a população? Livres de qualquer preconceito. A gente tem Lula, que é um cara que consegue arrebanhar muita gente. A gente tem o Edir Macedo, que é um cara foda. E a gente tem Silvio Santos. São pessoas que conseguem muito mexer com a população. Por quê? Às vezes a gente olha e fala assim, eu não sei como que ele pode, mas o cara consegue. Características de liderança estão sendo achadas em genes, ou seja, existem genes que são capazes de controlar características de liderança, características de fala, características de impetuosidade, uma série de características. Então, não importa se a Maria era virgem, não importa o que aconteceu, o que importa é o seguinte: Jesus estava lá. Não importa se ele era Deus e etc. Interessa que ele estava lá, naquele momentinho. Mas se realmente ela ouviu o anjo que chegou para ela e falou assim: você vai carregar o Filho de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade que essa mulher sentiu. Uma responsa pura. Não é o Zé, é o Jesus. O cara é foda. Como é que eu vou lidar com isso? Então, e ainda disse mais: e esse cara na sua barriga, ele não é o Zé, ele é o Jesus. E digo mais, ele é o Salvador. Ele é o Filho do amor. Você está gestando o amor. Imaginem a pressão na cabeça dessa mulher. O que aconteceu? Apesar do medo nas escrituras descrito, né, e das outras situações, houve um excesso de amor. Não houve só um amor normal de mãe para filho. Houve um amor exuberante, um excesso de amor. Se eu disse que o medo pode controlar, pode causar alterações, a gente sabe, alterações hormonais, bota aí cortisona, bota adrenalina, estou falando de coisa simples. O excesso de amor também gera produção de hormônios que pode ter alterado toda a constituição genética dele. Não alterado distribuição genética, mas como esses genes iam se comportar. Então, nasce o cara. E o que a gente já tem de concluído na epigenética é essas modificações, só com a visualização dessas modificações epigenéticas só surgem da adolescência para frente.
quando é que o cara começa a manifestar as atividades dele? Da adolescência para frente. Então ele nasce um cara normal, que brinca, que cai, que machuca, que irrita os outros, que torre, que cala a boca menino, que tem que dar banho, que é um saco e etc. Mas de repente, na adolescência, ele começa a manifestar. E aí, manifestar o quê? Se a gente for tirar os efeitos paranormais que a gente escutou a vida inteira sobre os poderes dele, ele começa a executar as atividades de conclamação da população, que tem alterações genéticas que já explicam isso. Então talvez esse cara tenha sido programado. E se isso realmente aconteceu, o foco sai dele e vira para quem? Porque ele é produto. Ele é produto de quem? De Maria. Então, opa, parece que trabalhar com amor funciona. Característica epigenética. Jesus seria um produto da epigenética. Vai ser provado? Não vai. A história é bonitinha? É. A história anterior é triste? Não, ela é medonha. Vocês estão entendendo a história da epigenética? Onde que isso pode parar? Onde é que isso vai parar? E aonde está? A gente tem que trabalhar num cenário de tragédia, entender que a onda é gigantesca, mas a gente tem que se posicionar para tomar essa porrada, mas para não desistir. Por quê? Porque o mundo inteiro está sendo alterado. Então o mundo inteiro está sendo alterado por poluição, por lixo, por agrotóxico. E essas coisas, elas vêm de goela abaixo. Ninguém fala, olha, tá aqui um agrotóxico, um tomate com agrotóxico, e esse é 100, qual que você quer comprar? Aí tem lá a banquinha, esses aqui todos com agrotóxico. Esses aqui do ladinho todos 100, fica à vontade para você escolher. Não existe isso. Os alimentos transgênicos, todas as modificações que a gente está vendo por aí. É tanta alteração na natureza que talvez a gente não tenha controle, pelo menos por enquanto, sobre essas coisas. Como é que vai ser lá na frente? É uma incógnita. O que será nosso filho, nosso neto, nosso bisneto? Produtos de epigenética. Mas produtos baseados em quê? Baseados no que a gente aqui, essa moçada que está aqui no boteco agora, no que a gente está sendo exposto. Então isso é um convite para reflexão. Tá? É um convite para reflexão. Saibam que a maré, a onda, ela é muito alta, mas é possível lutar contra. Não é possível, tem que ter um pouco de rebeldia dentro de vocês. Tem que ter um pouco de rebeldia. Por quê? Porque se em 1980 a gente olhava para a indústria do tabaco e olhava para ela como impossível de derrubar, o que aconteceu? Todo mundo estava esperando quem? O Rambo pegar a presidência e falar assim, não, agora a indústria do tabaco está acabada. A gente estava esperando o Capitão Nascimento, não vieram esses caras. Vieram o quê? Devagar, políticas públicas que alteraram devagar a estrutura do sistema até que tombou a maior e mais inacreditável indústria que existe no mundo, mais forte até do que a indústria de alimentos e de medicamentos. Caiu. Quando a gente olha para 1980 e lembrava, e a gente vê que o maior festival de jazz do mundo era patrocinado pelo Free Jazz Festival. Ou que você olhava para aquele cara bonito que estava com um monte de gostosa ao redor. E por que ele estava com um monte de gostosa? Porque ele fumava Hollywood, que era o sucesso. Não era? E hoje isso acabou. Por quê? Políticas públicas de saúde. Opa! Espero que os senhores e senhoras estejam encorajados a olhar para aquela onda gigantesca que é a indústria de alimentos e falar assim, você deveria ser minha parceira, porque a indústria de alimentos, ela traz alternativas pra gente, mas você não pode dizer, enfiar goela abaixo que eu vou comer. Tá? Você não pode e não vai. Enquanto eu estiver aqui, eu sei que tem um time de guerreiro grande aqui, a gente não vai deixar. É a gente que vai dizer como que isso deve ser feito, não é ela que vai dizer o que a gente vai comer. E daqui a pouco a gente chega na indústria de medicamentos. Mas aí, companheiros, cabe a vocês farmacêuticos, a vocês que, cada um aí na sua especialidade, olhar para o que te aflige. O que te aflige? Eu não sei. O que aflige a nutrição e que aflige o mundo, hoje chama-se indústria de alimentos. Tá? E aí?
E aí que a frutose da Coca-Cola, ela não te engorda só porque ela tem 4 quilocalorias por grama de açúcar. Porque aquilo não é açúcar, aquilo não é glicose, aquilo é frutose. E aquilo te fode. Não porque ela te engorda, porque ela te fode o fígado e ela fode o seu cérebro. E você está fadado, está fudido. Então você precisa saber como é que a gente leva a informação em eventos como esse. Então eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Vamos abrir para debate, porque o tema é quente. Valeu, moçada. Vamos abrir para o debate. Mãozinhas para o alto. Você falou que essa ia ser a última história, não vai ser. Eu queria falar primeiro 2 coisas. Uma, se a gente pode leiloar essas camisetas aqui. E outra, se é isso mesmo que eu entendi, você está querendo dizer que a mãe do Edir Macedo amou mais a ele do que a minha a mim. É isso. Perguntas que tem. Em primeiro lugar, boa noite, Denis, boa noite todo mundo da casa. É um prazer muito grande ter uma palestra como essa, especialmente por você. Obrigado. Alguém que consegue pincelar sobre assuntos como Jesus Cristo, exatamente, vou chegar nesse ponto. Homossexualidade associada à dieta, um cara que próprio se pincela, a gente tem que ter algum tipo de respeito. É uma criatividade muito grande. Em primeiro lugar, parabéns, Denis. Obrigado. Mas bom, você comentou a respeito da indústria alimentícia na parte final da sua palestra e falando de alguns estudos, eu que trabalho com movimento, exercício, me interesso muito por isso, me parece que no que diz respeito à ingestão alimentar, passar alguns períodos sem se alimentar, algum tipo de jejum intermitente, ao contrário do que se pode imaginar, ou ao contrário do que a indústria nos fez acreditar, ou que alguns nutricionistas, ou que a ciência nos fez acreditar que era importante comer 6 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Se eu tomo como referência o nosso background evolutivo, parece que não era esse cenário que nós tínhamos de fato, essa oferta tão grande de alimentos. Mas eu queria que, se fosse possível, você pudesse correlacionar essa ideia de que existe hoje nesse mundo moderno um ideal de que é importante que nós façamos 6 ingestões alimentares ao longo do dia, para controlar peso, para seja lá o que for, mas ao mesmo tempo passar alguns períodos de restrição alimentar, ao mesmo tempo parece provocar algumas adaptações, não só centrais, de neurogênese, como periféricas também, para uma readaptação muito mais pró-evolutiva do que mal-adaptativa, obesidade, doenças mórbidas, comorbidades associadas à obesidade, por exemplo. Eu não sei se foi muito claro. Eu vou tentar só sintetizar aqui um pouco, tá? Bom, inicialmente, muito obrigado pela pergunta. A gente vive um momento, mas eu acho que a gente sempre viveu momentos de moda, tá? Existe um modismo. Quando que essa moda vai deixar de ser moda? Quando ela for comprovada e quando isso virar um consenso. Enquanto não virar consenso nacional e mundial, esqueça, porque essa história de jejum intermitente ela não deve ser seguida. Tá? Chega a ser antiético usar isso. Mas, claro que a coisa acontece por aí. Então, tentando correlacionar com o que você falou, do ponto de vista evolutivo, tá certo, a gente tinha uma escassez de alimentos absurda e um gasto energético altíssimo. Isso funcionou para nos manter vivos até 1800, quando veio a Revolução Industrial, mudou uma série de coisas do ponto de vista de gasto energético, porque facilitou a nossa vida. Então agora eu não gasto mais tanta energia, e não bastasse mudar a vida, eu não gastar energia, criar computador, celular, um monte de coisa que me faz trabalhar desse jeito aqui. Só que agora o computador ele facilitou tanto a minha vida, me deu tanto tempo que eu preenchi esse tempo com um monte de trabalho e agora eu não tenho tempo para mais nada.
Então, a outra parte do avanço da indústria, da revolução industrial, toca a indústria de alimentos. Por quê? Porque a indústria de alimentos olhou e falou assim, nossa, olha quanta gente sem tempo, vamos produzir produtos pra gente sem tempo. Então produziu. Vamos continuar aí na luta contra os determinismos, né? Porque parece que é isso, a gente está sempre brigando, em qualquer tempo, a ciência está brigando, ou gerando, mas brigando com determinismos sociais, genéticos, naturais e agora epigenéticos, enfim, vamos continuar na luta. A gente vai divulgar isso na página do Shop Consciência no Facebook. Então entrem lá, é legal. Tem a programação de todos esses eventos presenciais que a gente vai fazer. A gente vai começar a fazer outros formatos, mas sempre assim, informalmente, mas outros formatos também. Então Shop Consciência lá no Facebook. Novamente, obrigado. Dá pra gente tomar um chopp ainda? Vamos tomar um chopp, vamos conversar, vamos estar aí pelo salão. Então,